Miro, quero conversar com você também sobre arcabouço fiscal. Bom, foi uma vitória do governo que precisava passar essa matéria de fato para conseguir trabalhar, para conseguir dar sequência em outras discussões, mas eu vejo muitas críticas, inclusive do campo de esquerda, né? Enfim, era uma medida que foi o que deu para passar. Eu conversava com a Sinara Menezes na semana passada por aqui. Ela falou: vamos dar esse voto de confiança para Fernando Haddad, porque é isso. Se pensou, se chegou a esse texto, e vamos confiar que é o melhor que dava para ser feito. Como que você tem visto, como você tem enxergado esse novo regime fiscal? Não, é isso. O governo vai se deparar. O país estava arrasado, o país estava destruído, né? Tanto é que o lema desse governo é reconstrução. Eu brinco que devia ser ressurreição, porque o que nós tivemos com o golpe de 16 do Temer e com a ascensão do fascismo com o Bolsonaro em 18, que nós tivemos nesses últimos 6 anos foi um processo de destruição, uma necropolítica, né? Uma regressão violentíssima. Então você tenta agora reconstruir, né? E nessa reconstrução, você vai encontrar, ou na ressurreição, você vai encontrar temas delicadíssimos. Você vai encontrar o tema ambiental é delicadíssimo, o tema econômico é delicadíssimo, né? O jogo de pressão, foram muitos retrocessos, você estava totalmente amarrado, você vê, é um governo amarrado. Você elege o presidente, mas ele está totalmente amarrado. O Banco Central, que dita política monetária, que dita política de juros, que é uma coisa decisiva na economia, o Banco Central é autônomo, está na mão de um bolsonarista, né? Um infiltrado ali no Banco Central, né? Aí você tinha o teto de gastos, que foi uma das razões do golpe de 16, ou seja, o teto de gastos amarrava totalmente o governo, proibia investimentos, né, durante 20 anos em áreas sociais, né? Investimentos em áreas sociais, paralisava isso, congelava esses investimentos, né? Então, o governo estava amarrado, o governo está tendo que se desamarrar. Além disso, é um governo minoritário no Congresso Nacional, então não aprova o que quer, aprova o que negocia, tem que negociar. Às vezes, para quem está fora é fácil criticar, agora para quem está ali dentro, você tem que negociar, é tudo negociado, porque você é francamente minoritário no Congresso Nacional, né? Não adianta a sua vontade, você é francamente minoritário. Se você for pegar mesmo o que são parlamentares comprometidos com um projeto de mudança, de avanços sociais no Brasil, você tem ali 130 parlamentares, que é o que esse setor de esquerda, centro-esquerda elegeu. PT, PCdoB e PV na Federação Brasil, Rede e PSOL na outra federação, PSB, PDT, elegeu 126 deputados em 513. Então você tem correlação, você não aprova o que você quer. Então você está amarrado do ponto de vista econômico, você elege o presidente, mas não tem um Banco Central. Você elege o presidente, mas não tem autonomia para gastos por causa do teto de gastos. Você tem amarrado do ponto de vista de correlação de forças políticas, Congresso Nacional, esse dado, né? Então, não é fácil. O governo vai se deparar. Você tem um enfrentamento com o fascismo, com o bolsonarismo, com o golpismo, que aí é um jogo de futebol. Você chuta, o gol tá lá, tá evidente, você chuta para mostrar o que o fascismo fez, o que o bolsonarismo, o golpismo fizeram no Brasil. Quando você entra nesses temas econômicos, entra em questões ambientais, aí o jogo já fica muito mais complicado, já é muito mais difícil porque são várias componentes que estão, não é fácil responder. O governo é isso, obteve uma vitória, eu acho que o Lula dormiu mais tranquilo, o Haddad idem, o governo obteve uma vitória, essa vitória dependeu muito da ação do Lira, o Lira se cacifou, né? Aumentou o seu poder de negociação e de barganha no Congresso Nacional. Ele tinha perdido um pouco com o fim, um pouco não, muito, com o fim do orçamento secreto. Ele mostra que tem força, né? Foi uma dobradinha Haddad e Lira que fez essa vitória em cima do texto relatado pelo deputado Cláudio Cajado, que é do PP, do partido do Lira, lá da Bahia, né? Foi uma votação tranquila, todos os partidos e blocos indicaram voto favorável ao relatório final, ao texto final, todos. Os únicos que não indicaram foram, você vê como esse mundo é contraditório, foi o Novo, que é um partido ultra neoliberal, e a Federação PSOL-Rede, que é de esquerda. O Novo por uma leitura de direita, dizendo que isso
acaba com a meta fiscal, acaba com o teto de gastos, e a Federação Rede PSOL dizendo o seguinte, não, esse projeto mantém a austeridade fiscal, é ruim. Né? Olha como esse mundo é complicado, João. É bem mais fácil atacar o Bolsonaro. Quando chega nesses temas, a coisa fica bem mais complicada. Fica bem mais complicado. O jogo fica mais... Parece que coloca um monte de traves no campo, um monte de bolas, um monte de juiz, você não sabe direito para onde chuta. Para onde chuta. O jogo é mais difícil. Então, todos os partidos e blocos indicaram voto favorável. O Novo e a Federação PSOL-Rede indicaram voto contrário. O PL do Bolsonaro liberou voto. Olha que maluquice, o PL liberou voto. E do PL, 30 votaram a favor do novo arcabouço fiscal. Novo arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é isso, ele tem muitos problemas. Ele, na minha leitura, não sou economista, mas procurei ler várias coisas que trataram do tema, vários economistas críticos, né? O arcabouço tem muitos problemas. Ele é melhor do que o teto de gastos. O teto de gastos era totalmente amarrado. Você não podia fazer nada. Só pôde fazer em função da pandemia. Mas qualquer movimento que você fizesse, você estava com o risco de pedido de impeachment. Porque era tudo amarrado o teto fiscal. O teto fiscal era congelamento por 20 anos. Então, o arcabouço, que é um nomezinho estranho, né? Arcabouço, esse novo ajuste fiscal, ele é mais flexível do que o teto, mas ele ainda é restritivo. Ele é mais restritivo do que o primeiro governo Lula. O primeiro governo Lula teve mais liberdade para agir com orçamento do que vai ter agora, com esse arcabouço fiscal. Então, ele é melhor do que o teto, mas ainda é muito complicado. Ainda tem uma dose de austeridade fiscal muito alta, e a austeridade fiscal que a gente sabe para quem serve. A austeridade fiscal serve para reservar grana do orçamento, reservar grana do governo para pagar juros de título de dívida pública. Ou seja, o ajuste fiscal serve para banqueiro, serve para rentista. Sempre que discute, não, tem que diminuir os gastos do Estado, ninguém fala nos quase 60% de gasto com pagamento de títulos de dívida pública. Ninguém fala nisso. Só fala em diminuir gasto com funcionalismo público, com orçamento, né, com gastos sociais, aí fala em reduzir gasto. Ou seja, reduz para o povo. Para quem está mamando, especulando no rentismo, não reduz nada, nem se fala em dívida pública. É como se não existisse. O arcabouço, nesse sentido, ele é melhor do que o teto, porque é mais flexível, mas ele mantém esse objetivo de saciar o apetite insaciável dos rentistas, dos especuladores financeiros, dos caras que têm títulos da dívida pública. Né? Nesse sentido, ele tem complicações. Ele amarra o governo. Você, por exemplo, está amarrado a questão do piso da enfermagem, está amarrado o fundo de educação, está amarrado. Fica tudo amarrado. O que não ficou desamarrado, aí foi uma exigência do Lula, foi salário mínimo e Bolsa Família. Mas o resto fica meio amarrado. Então é um problema. Não é para menos isso, né? Me parece, Thalita. Teve essas indicações de lideranças de partido e de bloco, mas mesmo no PT você teve 23 deputados, 22 do PT, um do PCdoB, que assinaram uma declaração de voto, dizendo o seguinte: nós vamos votar porque é governo Lula, é início de governo Lula, confiança no governo Lula, é lealdade. Nós vamos votar porque sabemos da importância desse governo dar certo, porque senão é a volta do fascismo. Nós vamos votar. Nós vamos votar porque ele é melhor do que o teto de gastos, mas tem problemas nesse projeto. Vamos ver o que vai dar. Esse projeto pode amarrar o novo governo. Se não tiver crescimento de receita, vai diminuir investimento. Se diminui investimento, a economia não cresce. Pode criar um círculo vicioso perigoso. A conferir o que vai dar. Sim. Então, tem essa delicadeza, esse manifesto assinado por 23 parlamentares, que é uma declaração de voto. Votou a favor, né? Votou a favor, não encaminhou contra, votou a favor em defesa do governo Lula, né? Considerando que é melhor do que o teto, mas faz essas observações críticas, né? De vários pontos que podem ser um complicador para o desenvolvimento do país, para o crescimento econômico, geração de emprego, geração de renda.
aumento de receita, porque quando a economia funciona, aumenta a receita do Estado. E aí pode ter mais investimento, pode ter mais programas sociais. Então, manifesta essa preocupação. Vamos conferir.